uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. Pronto hei de estar. Irmão Willis e Neidila cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Que prazer eu sinto em relembrar que hei do Mestre em breve contemplar. Logo a negra noite passará e ele voltará. Pronto quero estar ao voltar Jesus, naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Mãos unidas lá no eterno lar, juntos pela vida em resplendor, juntos na aventura perenal, sem tristeza e mal. Pronto quero estar ao voltar Jesus, naquele eterno, lindo e doce alvorecer. Quando o dia enfim vir trazendo a luz, bem pronto eu hei de estar e o Mestre receber. Ouvintes, uma coisa que deveríamos nos preocupar muito como essencial da nossa vida como cristãos é sobre a real e verdadeira evidência do Espírito Santo. Se formos enganados com evidência, estamos enquadrados entre aqueles que serão enganados, como Jesus disse. Se possível, enganariam até os escolhidos. Quem é enganado através da evidência é enganado também doutrinariamente. Por isso nós temos aí milhões e milhões gritando, saltando, dançando, falando línguas estranhas e até mesmo curando enfermos, como sinal de que têm o Espírito Santo. Com isso eles descansam pela evidência, mas essa evidência é falsa. Ela não é a verdadeira.
pula, salta, grita, fala línguas, cura enfermos e depois diz Santíssima Trindade, 3 pessoas. Batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando apenas os títulos, não usa o nome. Não creem nos profetas, não creem nos apóstolos, não crendo nos profetas, sumariamente não creem nos apóstolos. Não crendo nos apóstolos, não creem nos profetas. Qualquer profeta que viesse hoje, para eles seria falso. Mesmo que fosse Isaías, mesmo que fosse Jeremias, Ezequiel, qualquer um deles. Para esse mundo religioso, seria falso. Porque ele viria exatamente contrariando a ordem sacerdotal do dia. O clérigo e tantas outras coisas. Agora, não crendo nos apóstolos, não crendo nos profetas, crê em Deus da maneira correta? Crê em Jesus Cristo da maneira correta? É bom fazer essa análise, porque, afinal de contas, fugir dela é fugir da verdade. E quem foge da verdade é caimita, é o fugitivo. A evidência do Espírito Santo é quando você recebe a palavra. E o receber a palavra significa viver a palavra. Significa, por excelência, viver a palavra. A viúva de Serepta de Sidom recebeu a palavra. A palavra era Elias. Ela praticou a palavra. Conforme ele disse, ela fez o bolo. E deu para ele o bolo. Daí então a multiplicação do azeite e da farinha. Daí então veio a ressurreição dentro de sua casa. É muito fácil você coordenar estas coisas quando você está no espírito da verdade. Se você estiver no espírito do erro, você já encontrou o suficiente para contestar durante esse pouco tempo que estamos falando. Mas por quê? Porque você não está no espírito da verdade. Se você estiver no espírito da verdade, você vai concordar, crendo nos apóstolos, creem também nos profetas. Crendo nos profetas, creem também nos apóstolos. Por isso, então, creem em Deus conforme eles creram. Conforme eles nos mostram através das Escrituras. Batizam como eles batizaram. Olham para o Pai vendo o Filho. Olham para o Filho vendo o Pai. Sabe distinguir o que significa 3 manifestações de rei, sacerdote, profeta, e não ver nisto 3 pessoas distintas. Mas se você está no espírito do erro doutrinário, fique sabendo, você está entre aqueles que serão enganados, ou que seriam enganados. Isso significa a marca da besta. Não há algum sistema, não tem nenhum sistema que possa mostrar ao contrário
e poder sustentar a sua alma no dia do juízo. Tem um claro entendimento para as coisas que são de Deus. Existe este claro entendimento. Quando Simeão, aquele velhinho, pegou Jesus, bebê ainda, ele disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Ele teve o entendimento que ali estava a salvação, ali estava o Messias prometido pelos profetas de Deus. Ora, Caifás, Anás deveriam dizer amém e pularem ali no meio do povo e dizer: olha, esse ancião aqui não está vendo uma miragem. Ele está tendo o entendimento que esse é o filho da Virgem, que conceberia, conforme profetizou Isaías. Mas por que eles não fizeram? Eles não tiveram entendimento aberto, como o pobre velhinho teve. É onde você, irmão, irmã, vai se estabilizando cada vez mais naquilo que você tem crido. E ninguém pode tirar você da posição que Deus te colocou. Pode chegar com documentos, com provas, com acusações e coisas. Você sabe que hoje o corpo de Jesus, a noiva, não é perseguido pelo mundo, pelo mundo religioso. O mundo religioso não tem essa baixaria que grupos têm, porque eles usam de baixaria. Mas não é de estranhar. Por quê? Você vai ver, Israel é um espelho perfeito para nós. E assim que Moisés saiu do Egito com o povo, os egípcios, os inimigos legítimos de Israel, pereceram. Eles ficaram livres. Moisés e Israel não tinham que preocupar mais com egípcios. Não tinha que estar olhando para trás, ver se eles tinham escapado um restante lá e fizeram navios e vieram atrás deles. Não. O negócio estava lá dentro. O pior inimigo de Israel era dentro do próprio Israel. E veja como atuou Coreia, Abirão, Datã. Era aquela coisinha nojenta, suja, que viajava longe para fazer aquela visita de hipócrita, astuta, para abraçar, para comer junto, para dar comida, para dar ajuda. Aquele tipo que só um cego não vê, que é um falso, um hipócrita, que é um abissalão, uma coisa assim, agradando ao povo, para prejudicar o próprio pai, trair o próprio pai, que era Davi. Isso se repete perfeitamente. Mas é evidência. Quem carrega a evidência? Eles trouxeram a evidência
todos eles trouxeram cacho de uva que precisavam de 2 homens para carregar, trazendo a evidência. Mas quem mostrou a real e verdadeira evidência foi Josué e Calebe. Eles pularam no meio do povo, como diz o profeta, subiram num caixote e disseram: nós vamos herdar a terra. Não é assim. A evidência estava com eles, unicamente com Josué e Calebe, que, aliás, foram os 2 únicos que saíram do Egito e entraram em Canaã. Os 2 únicos que saíram do Egito e chegaram até Canaã. Exatamente por causa disso. Eles nunca deixaram se levar pelas evidências, pelos acontecimentos contraditórios, chocantes. Característica perfeita da noiva de Jesus Cristo. O profeta diz: Josué é o tipo do Espírito Santo. E Calebe são aqueles, representa aqueles que ficam com o Espírito Santo, com a palavra. Então, esse entendimento é muito simples e muito claro para os eleitos. Mas para aqueles que não são eleitos, isso é confusão. Ora, como é que pode o arrebatamento ser confusão para a igreja de Jesus Cristo? A vinda do noivo é uma confusão para a noiva? Não tem como, é um paradoxo. E existe uma vindicação perfeita, clara, nítida, que a cada dia que passa, cada momento que passa, o eleito vai constatando que a evidência da emoção, da sensação, não lhe satisfaz. Por quê? Porque ele tem a evidência real e verdadeira do Espírito, que é crer na genuína palavra revelada. Você é uma pessoa que crê nos apóstolos, que crê nos profetas. Por isso tem a prosperidade dos profetas, que não é ouro, não é prata, não é patrimônio aqui nessa terra. Não é tesouro onde a traça pode roer, onde o ladrão pode roubar. Onde está essa evidência? Amém. O profeta de Deus gostou de ver isso. Ele olhou para isso. E ele disse: essa evidência que enche o coração do eleito ainda não é o futuro lar. Ainda não é o milênio. Ele diz aqui, observe, e isto ainda não se refere a este reinado do milênio. 1000 anos. Ainda não é a nova terra. O reinado do milênio é um reinado diferente. Porque não terá que lutar contra as hostes do maligno
nos lugares celestiais. Cristo reina hoje sobre você, sobre o seu povo, sobre o povo que crê nos apóstolos e nos profetas, em sua palavra. Mas é como que lutando numa batalha reída. Ali não. Ali não haverá astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Qualquer lugar que você pôr as plantas de seus pés é celestial, então. Está sob o domínio de Deus. E estando sob o domínio de Deus, está sob o domínio de seu povo. E se você precisa de um ânimo, de encorajamento nesta hora, você que anda batido e às vezes até com espírito rebelde, é esse. Em nome de Jesus Cristo. Deus te dê saúde. Amém. Cura divina. Poder do Espírito Santo. A evidência da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. Phenomenal rather. Jesus disse, quando ele esteve na terra, quando não conseguiam entender o ministério dele, era grande demais, fenômeno demais, não conseguiam. Fenomenal, melhor dizendo. They couldn't understand him. Não conseguiam entendê-lo. He said, search the scriptures. Ele disse, examinai as Escrituras. I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. Espero que eu não esteja deixando os surdos aí, falando alto nisso. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. And examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está vendo? they are the ones who tell you who I am. Yes. São elas que vos dizem quem sou. See, God allotted the word. Está vendo? Deus atribuiu a palavra. That day was to be the manifestation of God. God, Emmanuel, with us. Aquele dia era para ser a manifestação de Deus. Deus, Emanuel, conosco. His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. O seu nome era maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. And his name shall be called Emmanuel, God with us. E o seu nome era Emanuel, Deus conosco. God was in David. Deus estava em Davi. God was in Moses. God Deus estava em Moisés. Deus. That's God all the way through, manifesting himself for that age. É Deus no decorrer de tudo, manifestando-se para aquela era. But this age, a virgin shall conceive. And she'll bring forth a son, and he will be God with us. Amen. Mas esta era, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Deus conosco. That's what they crucified him for, making himself God, and also for breaking the Sabbath. Foi por isso que o crucificaram, por fazer-se Deus, e também por quebrar o sábado. He was God over the Sabbath, and he was God. Ele era Deus sobre o sábado, e ele era Deus. And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet. E ele não era apenas um homem comum, um profeta comum. Yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. Entretanto, ele era um homem e um profeta comum, mas ele era o Deus profeta. And he was the fulfilling of the word, exactly what God said he would do. E ele estava cumprindo a palavra, exatamente o que Deus disse que ele faria. So which one of you can condemn me of sin?
disse: qual de vós pode me condenar de pecado? Search the Scriptures. Examinai as Escrituras. In them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Nelas cuidais ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. But their traditions, they was living in a glare of another age. Mas as tradições deles, eles estavam vivendo no brilho de outra era. Boa noite com Jesus, amém? Vamos cantar o hino de número 33 do nosso cântico. O nome do hino é Lutar. Vamos batalhar, juntos pelejar. Juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal quem vencerá. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias vão de vir, venha todos proclamar Jesus. Vamos crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general da paz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos crentes, vamos avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general da paz. Amém, amém. Esse avivamento, quem apagará? Esse avivamento, quem apagará? Quem apagará? Quem apagará? Se Deus demandar, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe pode me tirar. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim morrer é viver, para mim viver é Cristo. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Boa noite com Jesus. Deus abençoe todos que estão presentes e a todos os irmãos que participam por meio da internet. Através do site tabernaculodafé.org e através do canal no YouTube, transmitindo
todos os nossos cultos. Na segunda-feira, às 19 horas, culto de oração e adoração. Quarta e sexta-feira, 19 horas, culto de pregação da palavra. E no sábado próximo, às 18 horas, teremos a reunião com diáconos, cooperadores e os evangelistas, às 18 horas. No domingo, 8 horas da manhã, escola dominical, companheirismo, às 16 horas, e 17h30, Santa Ceia do Senhor. O irmão Moisés Andrade justifica a ausência por motivo de viagem, pede oração. A irmã Nandeara comunica que ficará ausente nos cultos da semana, motivo de estudo, faculdade. A irmã Priscila justifica a ausência em alguns cultos e pede oração por viagem. E o irmão Garcia também pede por sua viagem também. Vamos colocar de pé. Você que não enviou o seu pedido por escrito, você pode levantar sua mão com confiança, com fé. Nosso Deus é o Deus que pode reverter qualquer quadro, qualquer situação. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este tempo que temos aqui na Tua presença, Senhor. Rogamos por estes irmãos que pediram por viagem, que o anjo do Senhor esteja guardando a cada um, Senhor. E as mãos levantadas representam também necessidades, Senhor, as quais nós não podemos solucionar, mas temos nossas mãos levantadas ao Deus que pode todas as coisas. Humildemente pedimos, olhe, Senhor, para as nossas necessidades, ajuda-nos a termos mais fé para alcançarmos todos os benefícios que a Tua palavra tem nos dado. Abençoe nosso pastor, trazendo a palavra a nosso favor. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhoso é Jesus, da minha vida é luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou.
Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Boa noite com Jesus. Que Ele continue conosco. O fato de eu não convidar pessoas para viajar comigo para os cultos fora é porque eu prefiro que as pessoas não fiquem tão próximas da gente, né? A igreja, os irmãos que nos acompanham desde o início, aqui já sabem disso. Eu prefiro não carregar pessoas comigo nas minhas viagens. Às vezes eu vou só eu e a minha esposa. O carro vai vazio, né? Às vezes alguém pode pensar, por que o pastor não leva pelo menos uns 3, né? É porque não é bom para as pessoas ficar muito próxima da gente. Não é bom. O pastor Joaquim diz num programa, esse pastor que você cerca ele qualquer hora na porta da igreja, fica fazendo perguntas para ele na porta da igreja. E eu digo, ou mesmo por celular, quando você precisar dele para te ajudar, ele não vai poder te ajudar, porque ele vai ficar comum para você. Da minha parte, eu tenho feito tudo que eu posso fazer. Eu digo mesmo, eu sofro às vezes muita renúncia, né? Para zelar disso, para que as pessoas possam ser ajudadas quando precisarem de mim. Então, eu espero que todos, né, compreendam isso. Às vezes eu viajo para Goiânia, só eu mais a minha esposa, às vezes, né? E pessoas às vezes até podem pensar, mas será por quê, né, que o pastor não leva, não convida? Se precisar, eu levo. Se alguém precisar de ir, precisar que eu leve, eu levo. Aí é outra coisa, é diferente. Agora, passear com a gente, ir com a gente para encontro, ir para cultos fora, eu prefiro que você me poupe. Eu e a minha esposa, né, a minha família, para o seu próprio bem.
Porque tem pessoas que às vezes não imaginam que o pastor, a sua mulher são humanos tanto quanto os outros. Então, quanto menos, né, você tiver contato pessoal com o pastor, melhor é para você. Que Deus abençoe a todos. Quando Eliezer vai no carro, aí tudo bem, né? Ele pode levar o carro cheio de gente com ele. Mas eu estou me referindo a mim. É melhor a gente evitar, né? Quando é necessário, eu repito, é diferente. O moço ali do Baratão, Confecções, me ligou, acho que ele é um pastor da Assembleia de Deus. O rapaz lá de Goiânia havia dito que viria aqui, traria destas Bíblias que nós estamos usando para vender para os irmãos, mas ele não veio. Aí agora o rapaz me ligou que ele mandou as Bíblias. Eu disse, olha, tudo bem, eu vou dar a nota na igreja. Muitos já compraram, mas quem ainda não comprou, pode procurar você aí. É no Baratão Confecções, não é no mercado não. É no Baratão Confecções, fica na Cônigo João Lima. Eu não esqueci até o nome dele, a irmã Rosângela sabe, né? A irmã já passou por lá, esqueceu também. Mas é o dono lá. Chegando lá, procura ele, fala que é daqui, fala o nome que ele lembra. Porque ele me ligou, né? E, por certo, ele está com as Bíblias lá e o preço dele é bom. Vamos ficar de pé? Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Amém. Senhor nosso Deus, como sempre, nós confiamos somente em Ti para abençoar o Teu povo, porque o homem não tem nenhuma bênção para o povo, mas que todos possam ter a capacidade, a compreensão para entender que a bênção vem a bênção do Senhor vem através da palavra e a palavra vem através do homem. Que o Senhor possa vivificar isto para nós, que todos sejam ajudados. Eu não estou aqui para pregar para uma pessoa ou outra, porque eu não conheço a vida de nenhuma pessoa. Não sei o que ninguém passou neste dia, mas a Tua palavra sabe. Tua palavra discerne os pensamentos, as intenções dos corações, e a Tua palavra então é capaz de vir ao encontro da necessidade de cada um. Por isso nós Te pedimos para nos ajudar mais uma vez, perdoando os nossos pecados e usando de graça para com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. O inimigo, que é Satanás, nos coloca, às vezes, em situações que não têm saída, humanamente falando.
Mas sempre que nos encontramos em situações que não tem saída para nós, existe o sobrenatural a nosso favor. O diabo não vem contra nós de outra forma a não ser para nos matar, a não ser para roubar tudo que ele puder de nós, a não ser para nos destruir. Este é o seu ministério: matar, roubar e destruir. Ele não brinca com ninguém. Mas antes que o diabo fosse criado, Deus já havia criado Cristo. E Cristo é o nosso defensor. E Satanás nunca venceu Cristo. E nunca vai vencer. Nós não podemos com ele, mas Cristo pode. E nós estamos em Cristo. Desde os céus, Cristo o venceu. E até a última batalha aqui na terra, que será Gog e Magog, quando ele será lançado no lago de fogo para não existir mais, Cristo o vencerá. E todas as vezes que ele nos ataca, Cristo luta por nós e o vence. Isso nos dá coragem para continuarmos lutando, não dá? Eu me lembro de um destaque de um programa dessa semana passada. O pastor Joaquim disse assim: não há armadilha, não há abismo para quem não está fora do posto do dever. Nós não temos que nos preocuparmos em como vamos vencer. Isso é problema de Deus. Nós temos que apenas ficarmos firmes na fé. Você sabe que o posto do seu dever é a fé na palavra de Deus, é não deixar de crer na palavra de Deus. Ainda que o diabo te impeça de vir ao culto, mas ele não pode te impedir de crer na palavra de Deus, mesmo lá deitado na cama. Enquanto você não duvidar da palavra de Deus, Satanás não poderá contra você. Até mesmo a morte, quando chega, o cristão genuíno que está estabelecido na palavra, faz como Paulo fez. Olha para ela, sem temor, e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está preparada, e não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele encarou a morte, tão corajosamente como ele estava quando
ele e Silas cantavam na prisão. Por isso, irmãos, nós podemos seguir em frente confiantes de que todas as vezes Deus tem um caminho aberto para nós. Deus tem uma saída para nós. Isso não é maravilhoso? Não é próprio de um cristão, como acabamos de ouvir no finalzinho do programa, ficar abatido, desanimado, como um que não tem esperança. Mas é próprio do cristão, em qualquer situação, levantar a cabeça, olhar para o Calvário e esperar a atuação do sobrenatural, porque Deus não falha. Amém? Estão entendendo? Quantas vezes nós já nos encontramos em situações críticas e Deus nos deu saída? Não será da próxima que Ele não nos dará. Sempre que Ele permite algo, Ele já está com o recurso preparado para nós. É só esperar no Senhor. Lembrar do conselho de Davi: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência quando as coisas estão difíceis não é fácil, mas é bom. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele sempre fará isso, irmão. Saiba esperar com paciência, porque o nosso Senhor não falha e pode todas as coisas. Na mensagem Abrindo um Caminho, o irmão Branco fala sobre vários personagens. O nosso tempo na semana não é suficiente para falarmos tanto, né? Mas ele fala sobre Daniel, por exemplo, um cristão exemplar, desterrado, né? Fora de sua pátria, no meio do mundo, no meio dos gentios, que era a Babilônia. E ele, como um cristão que era, um justo, porque no Velho Testamento o cristão é chamado de justo, ele não quis nem mesmo comer dos manjares do rei, apesar de todos os elogios que o rei lhe estava fazendo, apesar de estar honrando a Daniel e seus companheiros, por causa do que Daniel era, e o rei viu, e o rei pensou que ele podia tirar proveito daquilo que Daniel era, que realmente tirou. Chegou a mudar o nome de Daniel por causa do que Daniel era. De Daniel ele passou a chamá-lo de Beltesazar, né? E os seus companheiros todos, ele mudou o nome deles. E colocou Daniel como um dos sábios, um dos conselheiros, um dos governadores. Mas nós sabemos da história. Ele então não quis comer dos manjares do rei, fez um desafio ao rei. Irmãos, o Deus que nós temos nos permite desafiar a Satanás. Quando Satanás vem com seus enganos, com as suas mentiras, com as suas propostas, o nosso Deus tem milhões e milhões e milhões de vezes mais para nos dar
do que essas propostas enganosas de Satanás. Quando ele veio com a proposta para Daniel, Daniel o desafiou e disse: não, nós não vamos comer da sua mesa. Nós não comemos alimentos que são oferecidos a ídolos. Nós não comemos coisa do mundo. Nós não comemos dessas coisas. Nós poderíamos dizer: deixa nós comermos somente a palavra de Deus. Ele disse para o rei: deixa nós comermos só legumes, é? É legumes mesmo? 10 dias, né? Depois você faz o teste, vê quem está mais nutrido, né? Vê quem está mais forte. E assim foi. E ele não se contaminou. Nós vamos falar sobre Daniel indo para a cova dos leões. Os leões não puderam fazer nada com ele. Ele teve fé para cair na cova dos leões. Ele teve fé porque ele não temeu. Ele sabia que se ele desobedecesse a ordem do rei, ele seria jogado lá, mas ele não temeu, porque ele teve fé para ir para lá. Mas antes dele ter fé para ir para lá, primeiro ele rejeitou tudo que era do mundo. Ele teve fé para rejeitar tudo que era do mundo, que não agradaria a Deus. Nós precisamos de fé para encararmos a hora realmente crucial da nossa vida, que cada um tem que enfrentar. Mas para você ter a fé, para chegar àquele momento de peito aberto, e encarar a hora difícil da vida, primeiro você tem que ter fé para vencer o mundo. Para assim você ser um cristão corajoso. Mas o irmão Brana diz: Daniel foi lançado na cova dos leões. Houve um tempo em que Daniel, sendo fiel, levantou suas janelas e não teve medo do que o rei dissesse. Independentemente de qual proclamação havia sido feita, Daniel orou de qualquer modo e encarou Jerusalém e orou. Se os homens olhassem para Jerusalém e orassem, a cidade onde o sacrifício queimado havia sido feito, esta foi a razão que Daniel olhou para aquele lado e orou. Pois o Senhor já havia dito: se o povo tiver problemas a qualquer tempo, olhar em direção a este santo lugar e orar, eu ouvirei do céu. Isso foi quando Salomão dedicou o templo. Quando Daniel estava ali e os leões se aproximavam correndo dele, não havia medo naquele velho coração santo. Vocês se lembram quando o irmão Brano esteve diante daquele touro, daquele boi bravo, matador? O boi veio para matá-lo. Vocês se lembram que o irmão Brana disse: eu não tive medo? Quem lembra disso? Isso está na mensagem Amor Divino. Eu não tive medo. E o irmão Brano está dizendo: Daniel não teve medo dos leões. Meus irmãos, vamos pedir a Deus, porque a única forma que nós temos é essa. Porque não adianta nós fazermos propósitos. Vamos pedir a Deus humildemente: Senhor, me dê aquilo
que tirou o medo de Daniel na cova dos leões. Quer orar mais? Senhor, me dê aquilo que tirou o medo do irmão Brana quando ele estava diante daquele boi bravo. Porque ser crente é uma coisa e enfrentar o diabo é outra coisa. E todo verdadeiro crente tem que resistir o diabo. Nós não temos que enfrentar o diabo, ele é quem nos enfrenta, nós temos que resisti-lo. Não ter medo dele, não ter medo das suas afrontas, não ter medo das suas armadilhas. Aquilo foi uma armadilha para Daniel. Não havia medo naquele velho coração santo. Ele era um homem de oração. Ele era um homem que lia a Bíblia. Sabe qual era a Bíblia de Daniel? O livro de Jeremias. Daniel não soltava o livro de Jeremias. Ele lia e orava. Não existe crente preparado sem ler e orar. Não existe. Crente forte sem ler e orar. É por isso que muitas vezes o diabo nos joga com a cara no chão, porque ele nos pega desaprevenidos. E Deus ainda é tão bom que mesmo assim ele ainda nos socorre. Mas nós não deveríamos ter medo, nós não deveríamos nos frustrar, nós não deveríamos parar. Nós deveríamos estar cheios desse sentimento que tira o medo, que é o amor de Deus, o amor divino, o Espírito Santo, que vem para dentro de nós, através da leitura da palavra e da oração, e da separação das coisas erradas. Primeiro, você tem que separar para ler. Não adianta você ler se você não estiver separado. Separado de espírito, separado das coisas erradas. Seu espírito não está envolvido com as coisas do mundo. Estão entendendo, irmãos? A leitura da palavra e a oração só vão surtir o efeito devido se o seu espírito estiver preparado para isso. Estiver separado das coisas erradas, das coisas do mundo, dos manjares do mundo. Mas ele ficou ali, e Deus não havia terminado com ele. Vamos prestar atenção nisso mais uma vez? Enquanto Deus não terminar com você, Satanás não poderá tirar a sua vida. Não tem enfermidade, não tem acidente, não tem bala, não tem nada que pode tirar a sua vida enquanto Deus não terminar com você. Isso nos ajuda, não ajuda? E pouco antes dos leões o agarrarem, os leões não queriam nem saber quem estava lá não. Quem era aquele que jogaram lá não. Eles queriam era encher a barriga. Eles queriam era matar a fome. Só que um anjo entrou entre eles e Daniel,
uma coluna de fogo. Ei, meus irmãos, ela ainda existe hoje. Você crê que ela ainda existe hoje? Ela lá na cabeça do irmão Brana. Ela ainda existe hoje. Aquela coluna de fogo lá é o anjo do Senhor. Sabe por que ele apareceu ali? Porque o irmão Brana estava num desafio. Alguém estava desafiando ele quanto à cura divina. Mas o anjo do Senhor veio e lhe deu a palavra. E esse anjo do Senhor está aqui. Ele é o Espírito Santo. Ele se colocou no caminho de Paulo, de Saulo, quando estava indo perseguir a igreja. Ele se colocou diante dele, ele caiu do cavalo, ficou cego ao ver aquela luz. O anjo do Senhor. Vou perguntar de novo, me desculpem, não, acho que não é cansativo, mas você crê no anjo do Senhor? Ele não gasta, o anjo do Senhor não gasta um piscado de olhos para chegar de lá aqui para nos defender. Não, não gasta não. Sem dúvida, é a mesma luz que cercou Saulo no caminho de Damasco. E meus irmãos, isso é tremendo. Satanás preparou uma fornalha de fogo. Ele foi capaz de aquecer ela 7 vezes mais do que o normal. Veja o que Satanás é capaz de fazer para te jogar dentro. Ele é capaz e ele faz. E você não tem nada a fazer. Mas eu repito, você tem Cristo. Satanás preparou uma fornalha ardente de fogo, literal, para queimar aqueles companheiros de Daniel, assim como eles tinham preparado uma cova de leão para Daniel. Só que tem uma coisa: Satanás pode acender um fogo, mas Cristo pode esfriar o fogo, porque foi Ele que criou o fogo. Tudo foi feito por Ele e através dele subsiste. Satanás leva areia nos olhos toda vez. Olha o fogo que eu preparei para vocês. Mas acontece que o Deus deles era o criador do fogo. Olha o tacho de azeite que eu preparei para você, João. Você vai continuar sendo esse apóstolo do amor, sendo esse pregador do amor, escrevendo essas cartas para as igrejas. Olha o tacho de azeite, eu vou fazer um sabão de você. Só que ele se enganou, porque a palavra que João pregava era mais poderosa do que o fogo que estava debaixo daquele tacho de azeite. A palavra que João pregava era mais poderosa do que a ilha de Patmos, do que tudo que havia lá na ilha de Patmos. A palavra que João pregava era mais poderosa. Se você não crê nela, lamento. Mas não tem nada que possa fazer frente a essa palavra que eu prego. Porque é a mesma que João pregava. É a mesma que Paulo pregava. É a mesma que o irmão Brana pregava. Ela era mais poderosa no tempo do irmão Brana do que aqueles marimbondos que vieram sobre ele, do que aquele boi, do que aquele maníaco, do que aquele trama que haviam
planejado contra a sua reunião, ela era mais poderosa. E ela mudou hoje? Não. Ela ainda é mais poderosa do que qualquer desafio do diabo. Mas você crê? A diferença é nisso. Você tem confiança. Nós temos confiança nessa palavra. Nós chegamos a cair dentro, não tem jeito, chegamos a cair dentro mesmo do que o diabo prepara. Mas só que Deus prova que lá dentro Ele ainda pode nos salvar. O brother fala aqui sobre Jonas. Seria possível um homem ser jogado no mar, não morrer afogado, ir parar no ventre de uma baleia, ficar lá 3 dias e noites como tipo de Jesus na sepultura, e depois ser vomitado lá na praia pelo aquele peixe? Do mesmo jeitinho, sem dano nenhum. Lá dentro daquele abismo, ainda teve recurso para ele. Qual abismo que Deus não possa descer? Se ele desceu no ventre do peixe, lá no fundo do mar, e ordenou o peixe ir colocar Jonas lá onde ele queria que Jonas estivesse, qual abismo que ele não pode descer? Isso não é maravilhoso? E aí, Mombrana diz: Moisés, guiando os filhos de Israel, seguindo a coluna de fogo através do deserto. Foi Moisés que permaneceu até o fim. Foi Moisés com 120 anos, após 80 anos servindo a Deus, que subiu no monte e olhou para a terra prometida, com lágrimas rolando na face de um velho homem com 120 anos. Ele havia atravessado caminhos espinhosos, ele havia passado por águas profundas, ele havia provado o cálice amargo de fel e tristeza. Ele havia estado com um povo desobediente como seu pastor. Ele os havia guiado de lugar em lugar e cessado com as suas murmurações. E ele se lançou na brecha e disse: Deus, leve-me antes que tu os leve. Foi Moisés que estava ali como um homem velho, sabendo que em cada maneira ele era um tipo de Cristo, sabendo que de algum modo, de alguma maneira, Deus com certeza o tomaria, porque ele teria que trazê-lo novamente como um tipo de Cristo. Ele nasceu como um profeta, como Cristo, e não apenas um profeta, mas um líder, e assim por diante. Ele foi escondido nos juncos, do mesmo modo que Cristo foi levado para o Egito. Ele era um doador da lei, como Cristo no Monte das Oliveiras, o qual partiu do Sinai. Em cada maneira, ele era um tipo de Cristo. E quando ele estava velho, e a morte o encarou, como ele traria a ressurreição, mas tão logo que o momento crucial chegou, Deus proveu um caminho. Quando o fôlego estava se esgotando e borbulhando no seu pescoço, ele olhou deitado ao seu lado e ali estava a rocha. Deus proveu uma rocha. A rocha era Cristo. Cristo Jesus que estava no deserto. Moisés permaneceu na rocha.
Deus me dê graça para permanecer na mesma coisa. E quando o meu último suspiro for tirado desse corpo, deixe-me ver a rocha ali de pé. Ele chegou até a rocha, e os anjos chegaram e o levaram embora. 800 anos depois, ele estava de pé na Palestina com Elias, ali de pé conversando com Jesus antes da cruz. Deus fez um caminho de escape. Duas das maiores coisas no Velho Testamento que posso ver nas profecias, duas das principais eram estas. O povo aguardava um tempo para quando o Messias viesse. E então, depois do Messias vir, eles procuravam pela hora que o Espírito Santo viria. Finalmente, no devido tempo, todos os tipos ali atrás que eles tiveram através dos profetas e tudo, todos os tipos e expiações que eles tinham, finalmente o Messias chegou. Estava determinado porque Deus havia dito assim. Então eles olharam para frente a um momento em que uma grande e gloriosa igreja, que seria sem mancha ou ruga, iria brilhar na terra como uma estrela. Eles olharam para esse tempo. Como isto será? Ele estava morto por 3 dias e noites. Ele ressuscitou novamente, ele apareceu para 500 e então subiu ao céu. Ele os deixou na terra aqui sozinhos. Como poderia isto ser, esta igreja gloriosa, quando o líder havia partido? Deus prometeu à igreja. Como poderia acontecer? A luz brilharia em seu lugar após ele partir. Quando ele disse ali, um pouco mais, e o mundo não me verá mais, embora vós me vereis, pois estarei contigo, mesmo em vós, até o fim do mundo. As coisas que faço, também as fareis. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. Estes sinais seguirão aqueles que crerem. Como podem fazer isso com Cristo ausente deles? Como podem fazer isso quando Deus lhes dá a promessa? Mas veja, Deus proveu um Pentecostes, quando o Espírito Santo em pessoa desceu e tomou conta do corpo mortal do homem, depois dele ser limpo pela expiação do Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo tomou aquela pessoa no seu próprio controle e a enviou com sinais e maravilhas e milagres a seguindo. Deus prometeu, Deus proveu um caminho. Eles mesmos não podiam fazer aquilo. Eles eram homens como você e eu. Como poderiam fazer isso? Eles não podiam. Mas Deus proveu um caminho de escape. Quando estava no cenáculo, eles pensavam que o povo os criticaria. Veja o que o diabo faz. Coloca você cheio de pensamentos, medo, insegurança. Eles pensavam que o povo os criticaria, eles pensavam que seria isto, aquilo outro. Eles tinham as janelas todas fechadas e as portas trancadas. Como podiam eles fazer isso? Preste bem atenção. Eles estavam trancados, com medo. Eles foram para o cenáculo esperar o cumprimento da promessa que Jesus lhes havia feito, com medo, inseguros. Mas preste atenção, eles eram covardes, eles não tinham uma coluna vertebral, eles tinham um ossinho de galinha. O homem sem o Espírito Santo não passa disso. E não uma verdadeira coluna vertebral do Espírito Santo.
eles tinham as portas trancadas, eles estavam com medo, eles estavam envergonhados de sair e encarar o público. Vamos ouvir isso aqui, irmãos, com um espírito humilde, pensando: meu Deus, como está o meu comportamento com respeito ao Senhor, diante da minha família, diante dos meus vizinhos, diante dos meus colegas? Será que eu não estou com medo de ser criticado, com medo de ser zombado, com medo de ser perseguido, com vergonha de deixar as pessoas saberem que eu sou um crente da mensagem do irmão Branham? Existe muito isso. O irmão Branham chama de covarde. Mas Deus enviou um Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo. Veja o que isso fez para eles. Eles abriram violentamente as janelas e as portas e foram para as ruas. Acabou o medo. Deus prometeu isso. Quando Deus promete, Deus mantém a sua palavra. Ele abrirá um caminho de escape. Não precisamos ter medo. Ele abrirá um caminho de escape. Ele nunca deixará que você seja tentado acima de qualquer coisa sem que Ele faça um caminho de escape para você. Amém? Ele fará isto. Aqui estamos. Vivemos em um dia funesto, nublado, chuvoso. A igreja está metade dentro e metade fora. Nós vivemos, irmãos, no tempo mais difícil que se possa pensar. Para ser um cristão verdadeiro, genuíno. Pode escrever isso aí na sua agenda. Na sua casa talvez tenha meia dúzia de pessoas da mensagem. Mas se você começar a pegar a trilha da mensagem, como é a mensagem, olha lá que você vai começar a sofrer coisas no meio dos seus irmãos de dentro de casa. Porque a pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo, começa a trilhar na trilha da mensagem, ela começa a ser mal entendida pelos de dentro de casa. Mas não é possível. Eu não vou parar não, vou pregar até 10 horas. Que coisa! Mas pode gravar isso aí. Não tenha medo de viver cheio do Espírito Santo, na trilha da palavra, porque você terá uma via de escape no meio da condição que você estará vivendo. Eles perguntam: como podem fazer isso? Como fariam? Eles não tinham luz, mas o profeta disse: será a luz do entardecer. A igreja gloriosa que é para estar aqui na terra, quando Jesus vier para receber uma igreja gloriosa, estamos recebendo uma chuva serôdia, o derramamento, uma porção dobrada do Espírito Santo está vindo para a terra. Está varrendo cada nação, e o fogo do reavivamento está queimando em cada colina, em todo o mundo está sendo derramado sobre o povo.
Deus abrindo um caminho. Ombrana diz na mensagem sinal: meu trabalho é pregar, levar a mensagem até a semente eleita é trabalho de Deus. E Deus vem abrindo caminhos e levando a mensagem para cada eleito. E no meio desse mundo tão complicado que nós estamos vivendo nele, há uma igreja preparada, sem mácula, nem ruga, gloriosa para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Ela não é grande, mas ela existe. Deus abriu um caminho para esta igreja escapar dessa corrupção mundana que nós estamos e ser arrebatada. Ela existe. E eu creio ser um dos tais. Você crê? Amém. Graças a Deus por tudo que temos ouvido. Amém. Eu fui ajudado. Cada um de nós, né? Amém. Deus abençoe os irmãos por meio da internet, que também foram abençoados juntamente conosco. 22 conexões, aqueles que comunicaram: a irmã Lucimara Rodrigues, aqui em Araguaína, irmão Luciano e família, Esperantina, Tocantins, irmão Wellington Andrade, Marabá, Pará, irmãos Genival e Ilma, aqui em Araguaína, irmãs Geisilane e Louise Kelly, Ceilândia, DF, irmão Green e família, Recantinho da Fé, irmã Cláudia e família, no Recantinho da Fé, e irmã Leidiane, Giovana, Marcilene, Rávila, e irmãos Otávio, Benício, Gedson e Mateus, Pissarra, Pará, na fazenda Iumas. Também as irmãs Michele e Elisa, São Geraldo do Araguaia, Pará. Deus abençoe todos vocês, mesmo aqueles que não comunicaram. E Deus abençoe o casal, irmão Jefferson e irmã Eduarda, né? Já tiveram aqui umas 2 vezes, né? Já praticamente são de casas, né? Deus abençoe. Bom ter a presença de vocês. Vamos colocar de pé? Levantemos nossas mãos e vamos confirmar a bênção para os irmãos que têm acompanhado por meio da internet, dizendo: Deus os abençoe. Querido Senhor, obrigado por estas palavras que ouvimos, Senhor, palavras de escape para cada um de nós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe teu povo no retorno aos lares e que possamos retornar aqui sexta-feira e sermos novamente abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até sexta-feira, se Deus permitir. Abraço fraternal, abraço seu irmão com alegria. A cruz que me deu Jesus Cristo pesa menos que o amor. As dores que sempre me assolam não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vem assolar, não escondem meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. O mundo
a vontade de Cristo, eu desejo sempre sim, contando eu a tão bela história, tenho gozo e paz sem fim. A cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vem assolar.